Esta é uma história poderosa sobre dignidade, a crueldade do abandono e a resiliência do espírito humano. Abaixo, apresento a narrativa reescrita e estruturada conforme solicitado, preservando a carga emocional e o tom reflexivo do roteiro original. Eles tinham dedicado cada fibra de seus seres aos filhos, trabalhando até que seus corpos definhassem e sacrificando todos os sonhos em nome de um amor sem medidas. No entanto, quando o peso dos anos trouxe a doença e a fragilidade, a gratidão dos 4 filhos se transformou em conveniência fria. Reunidos em segredo, como quem decide o destino de um objeto velho, eles sentenciaram: vamos colocar eles num asilo. A gente não tem tempo de cuidar. O que eles não esperavam é que, na calada da noite anterior à entrega, o casal fugiria. Com apenas um cobertor, uma bengala e o fiel cachorro manco, eles sumiram nas montanhas, trocando a humilhação do descarte pela incerteza da liberdade, encontrando uma cabana em ruínas que transformariam em um paraíso erguido por mãos trêmulas, mas cheias de vida. Naquela época, a velhice era frequentemente vista como um fardo desprovido de valor. Quem não produzia mais era rotulado como uma boca inútil para alimentar. Sem leis de amparo ou aposentadoria, o destino de quem envelheceu trabalhando era cruel: depender de filhos nem sempre bondosos, mendigar ou morrer no esquecimento. Os asilos daquele final de século não eram lares, mas depósitos sombrios de gente descartada, onde o silêncio dos quartos apertados e a comida rala eram o prelúdio de uma morte solitária. Mas seu Miguel e Dona Aparecida guardavam uma força que a sociedade não podia mensurar. Eles se recusavam a aceitar que o fim de sua jornada seria escrito pelo egoísmo de quem eles mesmos haviam criado, decidindo que a dignidade não se perde com os anos, mas se defende com a própria existência. Seu Miguel acordava com o sol, um hábito de 7 décadas que nem o coração cansado conseguia apagar. O órgão falhava como uma carroça velha, e o aviso do médico era claro: o repouso era urgente para evitar o colapso. Mas como descansar quando a vida inteira foi uma sucessão de sol quente e trabalho braçal? Miguel foi peão, enquanto Aparecida esfregou roupas até os dedos sangrarem para garantir que os 4 filhos tivessem honra e educação. Eles eram pobres em moedas, mas ricos em caráter. Contudo, o tempo também cobrava seu preço de Aparecida. Sua mente, antes afiada, agora se perdia em neblinas de esquecimento, fazendo-a acordar muitas vezes sem saber onde estava, ancorada apenas pela mão firme de Miguel, que prometia estar ali até o fim. Os filhos, agora prósperos, viam os pais como obstáculos para suas vidas bem-sucedidas. Paulo era comerciante, Francisco, escrivão, Antônio, dono de armazém, e Maria, esposa de um industrial. Nenhum deles tinha tempo para retribuir o sacrifício dos pais. Em uma reunião secreta, Maria sugeriu a Santa Casa, aquele lugar úmido de onde ninguém saía vivo, sob a mentira conveniente de que lá eles teriam companhia. Miguel, por ironia do destino, ouviu cada palavra da traição ao passar perto da janela de Paulo. O choque não veio da doença física, mas de uma dor que remede algum cura, a dor de descobrir que os frutos de seu amor haviam apodrecido e agora queriam jogá-los fora como trouxas de roupa velha. Ao retornar para casa, Miguel compartilhou a terrível notícia com Aparecida em um de seus momentos de clareza. As lágrimas dela foram silenciosas, mas a resolução foi imediata. Eles vão nos jogar fora como lixo. Ela sussurrou, antes de afirmar com uma firmeza surpreendente que preferia morrer sob uma ponte a aceitar a humilhação daquele depósito de gente. Ali, decidiram fugir. Não tinham dinheiro ou destino certo, mas possuíam a teimosia de quem ainda tinha uma razão para viver. Começaram a planejar o impossível, separando apenas o essencial: 2 mudas de roupa, feijão, farinha e o cachorro Trovão, que por ser velho e manco, era mais família do que os próprios filhos que os abandonaram. Na madrugada de sexta-feira, o casal deixou para trás a pequena casa alugada e os poucos móveis que contavam sua história. Enquanto o mundo ainda dormia, eles caminharam pela estrada de terra, sentindo o ar fresco da liberdade misturado ao medo do desconhecido. Miguel carregava a trouxa e Aparecida segurava seu terço, enquanto Trovão os seguia fielmente. Mesmo com as pernas pesadas e o futuro incerto, havia uma estranha leveza em seus passos.
Eles não eram mais prisioneiros da expectativa alheia ou do julgamento dos filhos. Eram apenas dois seres humanos reivindicando o direito de envelhecer com respeito, guiados pela promessa de que, enquanto estivessem juntos, estariam em casa. A jornada pelas montanhas foi um teste de resistência para seus corpos debilitados, mas a visão da cabana em ruínas, com o telhado desabado e paredes tomadas pelo mato, não lhes trouxe desespero, mas esperança. Ali, longe do julgamento da vila e da frieza dos filhos ricos, eles começaram a reconstruir. Cada pedra colocada no lugar e cada fresta vedada representava uma vitória sobre o descarte social. Eles provaram que o paraíso não é um local geográfico, mas um estado de espírito construído tijolo por quem se ama. A cabana, embora rústica, tornou-se o castelo de dois sobreviventes que se recusaram a ter sua história encerrada por terceiros. Enquanto isso, na vila, os filhos chegaram no sábado para cumprir a sentença, encontrando apenas o vazio. A ausência dos pais deixou um silêncio ensurdecedor que nenhuma desculpa esfarrapada poderia preencher. Eles buscaram por algum tempo, mas a vergonha de admitir o que haviam planejado os impediu de mobilizar uma busca real. O casal, agora desaparecido, tornou-se uma lenda local, uma história sussurrada sobre aqueles que preferiram a floresta ao asilo. Mal sabiam os filhos que, enquanto eles viviam em suas casas luxuosas e corações vazios, os velhos pais experimentavam uma plenitude que o dinheiro jamais poderia comprar nas montanhas. A vida na montanha não era fácil, mas era autêntica. Miguel e Aparecida viviam do que a terra dava e do que sua criatividade permitia. Nos dias em que a memória dela falhava, ele contava a história deles novamente, cercado pelo silêncio respeitoso das árvores. Eles descobriram que a velhice, quando vivida com autonomia, possui uma beleza própria, uma calmaria que só quem enfrentou as maiores tempestades consegue apreciar. Eles não eram mais fardos, eram os mestres de seu próprio destino, provando que a utilidade de uma pessoa não termina quando suas mãos param de produzir riqueza para os outros. Esta narrativa é um lembrete contundente de que o amor verdadeiro não tem data de validade e que a dignidade é um direito inalienável. Se você se sentiu tocado por essa trajetória de coragem e acredita que recomeçar é possível em qualquer fase da vida, leve essa mensagem adiante. A história de Miguel e Aparecida nos ensina que o mundo pode tentar nos descartar, mas a última palavra sobre nossa valorização pertence a nós mesmos. O paraíso que eles construíram na montanha permanece como um símbolo de resistência, mostrando que a verdadeira herança não são bens materiais, mas o respeito e o companheirismo que resistem ao tempo, à doença e ao abandono. Esta narrativa continua a jornada de superação de seu Miguel e Dona Aparecida, focando na solidariedade inesperada e na força do trabalho manual como cura para a alma ferida. Abaixo, o roteiro está reescrito e estruturado em 10 parágrafos, conforme solicitado. Se você já sentiu que foi abandonado por quem devia te amar, inscreva-se no canal, porque o que vem agora vai mostrar que, às vezes, fugir não é covardia, é a coragem de escolher a própria dignidade. O sol subia implacável, castigando os corpos cansados que andaram a manhã inteira por estradas de terra. Miguel sentia o coração falhar a cada passo, um aperto no peito que parecia compassar com um mancar de trovão, o cachorro fiel que seguia o casal sem um único ganido de reclamação. Aparecida, com o peso de décadas lavando roupa nas costas, avançava devagar, ignorando a pena nos olhos dos poucos viajantes que cruzavam seu caminho, até que o som de cascos de mulas quebrou o silêncio da estrada, trazendo consigo uma mudança de destino que eles não ousavam mais esperar. O tropeiro Joaquim, um homem de rosto curtido pelo sol e olhos que guardavam uma bondade rara, parou sua tropa ao ver a fragilidade do casal. Quando Miguel disse que iam para longe e que não tinham destino certo, Joaquim percebeu que aqueles dois velhos fugiam da pior das prisões, o descarte familiar. A gente fugiu da lei dos filhos, explicou Aparecida com uma voz que misturava exaustão e alívio, porque iam nos colocar num asilo. O tropeiro, que cuidara do próprio pai até o fim, sentiu o peso daquela injustiça. Sem hesitar, ofereceu carona em suas mulas, prometendo levá-los para as montanhas, um lugar de gente simples onde a terra sobrava e a maldade das grandes vilas ainda não tinha conseguido escalar as serras. A jornada montanha acima durou o dia todo, com o sacolejar das mulas sendo o único alento para as pernas que já não obedeciam.
Joaquim contava sobre uma cabana abandonada, outrora pertencente a um eremita, que agora servia apenas de abrigo para o vento. Deve estar caindo aos pedaços, alertou o tropeiro, mas Miguel, com o olhar fixo no horizonte, respondeu que pedaços não importavam, pois eles sabiam consertar o que a vida havia quebrado. Ao chegarem à pequena vila no topo da serra, foram apresentados a seu Geraldo, dono da venda local. Ali, a desconfiança inicial deu lugar ao acolhimento quando souberam que o casal buscava apenas paz, e não caridade vazia, reafirmando que ali o valor de uma pessoa era medido pelo suor e pela disposição. Quando finalmente avistaram a cabana em uma elevação com vista para o vale, o impacto foi brutal. O que Joaquim chamava de abrigo era, na verdade, uma ruína melancólica, teto desabado, paredes de pau a pique rachadas e um interior tomado por mato, lixo e ossadas de animais. Aparecida sussurrou horrorizada que era impossível morar ali, e Miguel sentiu o coração apertar, questionando se a liberdade valia aquele cenário de miséria. Mas Joaquim, colocando a mão firme no ombro do velho peão, garantiu que eles não estariam sozinhos. O povo daqui ajuda, disse ele, é assim que o mundo devia funcionar. Aquela promessa foi a primeira semente de esperança plantada em solo que antes só conhecia o abandono. Naquela primeira noite, o chão de terra batida foi o leito do casal. Cobertos apenas por um pano velho e aquecidos pelo corpo de trovão, eles ouviram os sons da mata e sentiram o vento frio invadindo os buracos das paredes. Era assustador e desconfortável, mas havia uma verdade naquela precariedade que o asilo jamais ofereceria, a posse do próprio destino. Miguel ficou acordado, observando as estrelas através das frestas do telhado destruído. Pela primeira vez em muito tempo, o medo foi substituído por uma determinação férrea. Ele não permitiria que sua história terminasse em uma ruína, ele transformaria aquele resto de madeira e barro em um testemunho de sua existência. Como prometido, Joaquim retornou no dia seguinte trazendo reforços. Seu Geraldo trouxe ferramentas, Dona Rosa, a benzedeira, trouxe o vigor da limpeza, e Mestre Zé, um carpinteiro experiente, trouxe o conhecimento técnico para avaliar o estrago. A comunidade, movida por uma solidariedade que os filhos ricos de Miguel desconheciam, começou a desenterrar a dignidade daquele lugar. Limparam o lixo, arrancaram o mato e estabilizaram as vigas que ainda resistiam. Miguel e Aparecida trabalhavam no ritmo que seus corpos permitiam, sentindo que cada balde de entulho retirado era um pouco da mágoa da traição que deixavam para trás, redescobrindo o prazer de serem úteis e bem-vindos. O que você faria se tivesse que recomeçar do 0 aos 70 anos? Comente, porque o que vem agora vai mostrar que construir é mais do que erguer paredes, é encontrar uma razão para viver. As semanas que se seguiram transformaram a rotina de sofrimento em um canteiro de obras da alma. Mestre Zé ensinou Miguel a trançar palha para o telhado, uma técnica antiga que exigia paciência e precisão. Mesmo com as mãos trêmulas e o coração protestando contra o esforço, Miguel subia nas vigas. Ele ignorava os apelos de Aparecida para descansar, pois cada fresta fechada era uma prova para si mesmo de que ele não era o objeto quebrado que seus filhos descreveram naquelas reuniões secretas. As paredes de pau a pique foram sendo refeitas com barro amassado e suor. Dona Rosa trouxe cal para branquear a morada, ensinando a Aparecida que a cor branca não servia apenas para estética, mas para espantar os maus espíritos e atrair a felicidade. Nos dias em que a mente de Aparecida estava clara, ela trabalhava com uma energia que parecia vir de sua juventude, limpando o fogareiro doado e organizando o pequeno espaço com um zelo quase sagrado. Nos dias em que a neblina da confusão mental voltava, ela apenas observava em silêncio, encontrando segurança no movimento constante de Miguel e no cheiro de terra molhada que agora significava renovação. A cabana, antes uma ruína esquecida, começava a brilhar no topo da colina como um farol de resistência. Não era uma construção luxuosa, mas tinha algo que as mansões dos 4 filhos jamais possuiriam: a integridade de quem não aceitou ser descartado. A vila inteira começou a olhar para os 2 velhos não com pena, mas com admiração. Eles viram que a velhice não precisa ser um período de espera pela morte, mas pode ser uma fase de fundação. Miguel descobriu que, embora seu coração estivesse fisicamente fraco, sua vontade de viver era mais forte do que qualquer diagnóstico médico, sustentada pela necessidade de proteger a Aparecida e dar a ela o lar que a gratidão dos filhos lhes negara.
Esta parte da história nos ensina que o recomeço não depende da idade, mas da coragem de recusar o papel de vítima. Miguel e Aparecida trocaram o conforto da humilhação pela dureza da liberdade. No processo, encontraram uma família que o sangue não foi capaz de sustentar. Eles estavam erguendo paredes, mas também estavam reconstruindo seus próprios corações despedaçados pela traição. A cabana caiada de branco era agora o símbolo de que a dignidade é a única coisa que ninguém pode tirar de nós, a menos que a entreguemos voluntariamente. E eles, com suas mãos calejadas, decidiram que lutariam por ela até o último bater de seus corações cansados. Esta fase da história de Miguel e Aparecida é um testemunho de que o tempo, embora implacável, pode ser gentil quando vivido com propósito. Abaixo, o roteiro está reescrito em 10 parágrafos, mantendo a intensidade emocional e o foco na reconstrução da dignidade. Miguel aprendeu a ler os sinais da alma de sua esposa como quem lê o tempo antes da chuva. Quando ela acordava perguntando onde estava, ele sabia que o dia seria uma batalha contra o esquecimento. Mas, quando ela dizia, "Bom dia, velho", o mundo se iluminava, pois ela estava presente. Dona Rosa, a benzedeira, explicou que aquela moléstia da cabeça não tinha cura e que Aparecido esqueceria tudo, até como respirar. O desespero de Miguel foi amparado por uma verdade dura: enquanto ela o reconhecesse, ele ainda teria uma companheira. Grato por ser compreendido, Miguel decidiu que cada segundo de lucidez seria tratado como um tesouro, transformando o tempo que lhes restava em um exercício diário de paciência e devoção. Mesmo nos dias de neblina mental, quando Aparecido chamava por outros nomes ou se perdia dentro da própria casa, Miguel não recuava. Ele a conduzia suavemente, reafirmando sua identidade: "Sou eu, mulher, seu Miguel, seu marido. Tô aqui." E, como se seguisse um fio de Ariadne no labirinto da memória, ela sempre voltava ao som daquela voz e ao toque daquelas mãos calejadas. Um mês depois, a cabana já não era apenas uma ruína, era um lar. Tinha um telhado estanque, paredes alvas e janelas com portinholas de madeira. Não era um palácio, mas cada prego batido e cada fresta vedada carregavam o peso de uma vitória pessoal contra o abandono e o descaso. A cabana ganhou vida com a simplicidade do necessário. Mestre Zé encontrou uma porta velha, e um fogareiro de barro tornou-se o altar onde Aparecida preparava as refeições. Dormiam em esteiras no chão, mas sob o teto da liberdade. Miguel, sentindo que a terra chamava sua vocação de peão, procurou seu Geraldo em busca de sementes. O acordo foi selado na base da confiança: ele plantaria milho, feijão e abóbora nos fundos da cabana e dividiria a colheita. Era um pacto justo que devolvia a Miguel o que os filhos lhe tiraram: a honra de prover o próprio sustento através do suor de sua fronte, provando que um homem nunca é inútil enquanto tem terra para cultivar. O trabalho na roça era um desafio para o coração falho de Miguel. Cada enxadada trazia uma pontada no peito e cada balde d'água carregado do riacho distante fazia suas pernas tremerem como varas verdes. No entanto, ele não parava. Plantou o milho e o feijão de forma consorciada, seguindo o saber ancestral onde um protege o outro, enquanto Aparecida, em seus momentos de clareza, cercava a casa com flores. Ela dizia que casa sem flor é apenas uma construção, e logo os cravos e sempre vivas deram cor àquela encosta. Até Trovão, o cachorro manco, floresceu, tornou-se o mascote da vila, recebendo carinho e comida das crianças, provando que o afeto tem o poder de rejuvenescer até os mais cansados. 3 meses haviam se passado e a vida encontrou seu ritmo sagrado. Miguel acordava com o sol para cuidar da terra, enquanto Aparecida alternava entre a ajuda ativa e a quietude da confusão. Comiam o que colhiam e o que a vizinhança generosa oferecia. Quando o tropeiro Joaquim passou por lá, ficou surpreso com a resiliência do casal. Miguel confessou que a teimosia era o que os mantinha vivos. "Se a gente desistir, os filhos ganham, e eu não ia deixar eles ganharem." Aquela resistência não era por ódio, mas por um amor próprio redescoberto, uma recusa em aceitar o papel de fardo que a sociedade e o sangue tentaram lhes impor. Contudo, a paz era frágil. Houve um dia em que o silêncio se tornou terrível. Miguel voltou do riacho e encontrou a casa vazia. O desespero fez gritar o nome de Aparecida até a voz sumir. Com a ajuda de Mestre Zé e seu Geraldo, encontraram-na horas depois, encolhida sob uma árvore, chorando por não lembrar o caminho de volta.
Miguel a abraçou com a alma e disse a frase que selaria o destino deles: "Sua casa sou eu. Onde eu tiver, é sua casa." A partir daquela noite, o pacto de proteção se estendeu à vila inteira. Os vizinhos tornaram-se os guardiões daquela mulher que a memória insistia em tentar levar para longe. As estações giraram e a terra retribuiu o esforço de Miguel. O milho deu espigas fartas, o feijão encheu as vagens e as abóboras brilharam no campo. A colheita foi dividida com seu Geraldo, garantindo o estoque para o inverno que se aproximava. Ao olhar para os sacos de grãos, Miguel sentiu uma paz que o dinheiro dos filhos jamais comprou. Eles haviam sobrevivido. Não dependiam da caridade fria de um asilo ou das migalhas de atenção de quem os descartou. Eles eram os senhores de sua própria sobrevivência, e cada grão colhido era uma medalha de honra conquistada contra todas as probabilidades estatísticas da velhice. Em uma tarde de lucidez cristalina, Aparecida segurou o rosto de Miguel com as mãos trêmulas e agradeceu por ele tê-la salvado de uma morte em vida no asilo. Miguel, com a humildade de quem ama verdadeiramente, corrigiu-a: "A gente se salvou." Ele sabia que, sem o propósito de cuidar dela, seu próprio coração já teria parado de bater há muito tempo. O beijo que trocaram foi um selo de eternidade, um gesto demorado de quem compreende que o tempo é um recurso escasso e que cada carinho é uma vitória sobre a finitude. Eles não eram apenas dois velhos, eram amantes em resistência. 1 ano havia se passado desde a fuga desesperada na calada da noite. 12 meses de reconstrução, dor, incerteza e, acima de tudo, dignidade. Olhando para trás, a traição dos 4 filhos, o comerciante, o escrivão, o sócio e a dona de casa, parecia uma cicatriz que já não doía tanto, pois a vida nova era plena. Eles eram mais felizes naquela cabana simples, com ganchos nas paredes para poucas roupas e esteiras para dormir, do que em qualquer mansão onde fossem vistos como estorvos. Ali, o valor de um ser humano não era medido pela sua produtividade, mas pela profundidade do seu caráter e da sua história. Esta é a prova final de que o paraíso não é um lugar que se encontra pronto, mas um espaço que se constrói com as próprias mãos e com o coração de quem se ama. Miguel e Aparecida mostraram que a velhice pode ser uma primavera tardia, desde que haja coragem para plantar. Se esta história de amor e resistência tocou você, compartilhe-a como um lembrete de que nunca é tarde para retomar as rédeas da própria vida. Porque, no fim das contas, a maior riqueza não é o que deixamos para os nossos filhos, mas o que construímos dentro de nós mesmos para enfrentar o inverno da existência com a cabeça erguida e o coração em paz. Esta fase da jornada de Miguel e Aparecida revela que a verdadeira riqueza não está no acúmulo de bens, mas na construção de uma comunidade fundamentada na empatia. Abaixo, o roteiro está reescrito e estruturado em 10 parágrafos, conforme solicitado. Essa perseverança te inspirou. Reflita sobre isso, porque o que vem agora vai mostrar que a felicidade atrai atenção, e nem sempre ela é boa. 2 anos se passaram desde que o casal chegou às montanhas, e a cabana que antes era uma ruína melancólica agora brilhava como nova, ostentando telhas de barro e uma varanda de madeira onde Miguel e Aparecida viam o pôr do sol. A horta transformará-se em uma pequena roça produtiva de milho, feijão e mandioca, e o som de 3 galinhas velhas no quintal era, para eles, um sinal de uma fortuna que os filhos ricos nunca compreenderiam. Eles não tinham moedas de ouro, mas possuíam a paz de espírito, um tesouro que valia muito mais do que qualquer herança disputada no vale. A vila se acostumara com os velhos da montanha, que se tornaram figuras de respeito e carinho para a comunidade local. Miguel encantava as crianças com histórias de assombrações e lendas de fazendas, enquanto Aparecida, em seus dias de lucidez, ensinava as meninas a tecer rendas e orações. Dona Rosa, a fiel benzedeira, trazia remédios de raízes para o coração cansado de Miguel e chás para acalmar a mente de Aparecida. "Vocês são um exemplo, poderiam ter desistido", dizia ela sempre. Mas Miguel, com a sabedoria de quem enfrentou o abandono, respondia prontamente que desistir era o mesmo que morrer, e eles ainda tinham muita vida para defender. Contudo, a doença de Aparecida era uma sombra que avançava implacável. Os dias de confusão tornaram-se a regra, e não a exceção. Muitas vezes, ela acordava olhando para Miguel como se ele fosse um completo estranho. "Quem é o senhor?", perguntava ela com temor, partindo o coração de Miguel,
que pacientemente reafirmava ser seu marido há mais de 50 anos. Embora ela não o reconhecesse pela memória, deixava que ele cuidasse dela, aceitando sua comida e seu toque gentil. Doía ver a mulher amada sumindo lentamente diante de seus olhos, mas Miguel aceitava essa dor como parte do compromisso de amor que haviam selado décadas atrás. A perda de Trovão, o cachorro fiel que morreu de velhice, trouxe um vazio imenso e uma lembrança amarga da finitude. Miguel o enterrou debaixo de uma árvore, chorando a partida do único filho que nunca o abandonara. Ele era mais família que nossos próprios filhos, admitiu Miguel, enquanto Aparecida, em um raro momento de clareza, chorava ao seu lado. Foi logo após esse luto que Joaquim apareceu novamente, desta vez trazendo Benedito e Josefa, outro casal idoso que fora expulso de casa pela própria prole. Ao ver neles o reflexo do seu próprio sofrimento, Miguel não hesitou em recebê-los. Venham sentar, Aparecida vai fazer um café. A montanha, aos poucos, transformou-se em um refúgio sagrado para os esquecidos. Com a ajuda da comunidade, mais taperas foram reformadas e casas de pau a pique foram erguidas para acolher outros casais abandonados. Mestre Zé, seu Geraldo e Dona Rosa uniram-se novamente para garantir que ninguém morresse na beira da estrada. O que começou com uma fuga desesperada tornou-se uma vila de resistência, onde 6 casais de idosos cuidavam uns dos outros. Criamos uma família de escolha, dizia Miguel, provando que o sangue muitas vezes é apenas um detalhe biológico que não garante o amor, enquanto a bondade de estranhos pode construir laços indestrutíveis. Naquela comunidade de velhos, a solidariedade era o alicerce. Quando Aparecida se perdia, alguém a trazia de volta. Quando alguém esquecia de comer, um vizinho levava uma tigela de caldo quente. Entre conversas na varanda, eles se perguntavam se os filhos sentiam algum arrependimento. Enquanto alguns ainda guardavam esperanças, Miguel permanecia em silêncio, convencido de que o importante não era o que os filhos pensavam, mas o que eles mesmos haviam construído ali. Não vou deixar eles destruírem o que criamos, afirmava Miguel, protegendo aquele paraíso de dignidade contra as sombras de um passado que insistia em tentar retornar. A Vila dos Velhos tornou-se uma lenda na região, um lugar onde quem fora descartado encontrava um propósito. 5 anos se passaram, e Miguel, agora aos 75 anos, sentia o peso do tempo em seu coração falho. Aparecida já quase não tinha momentos de lucidez, vivendo em um mundo onde Miguel era apenas um estranho gentil que nunca a deixava sozinha. Ele cuidava dela com um amor que só crescia, sabendo que cada respiração era uma vitória. A cabana, rodeada de flores e fartura, era o cartão postal de uma vida que se recusou a ser interrompida pela ingratidão alheia. Foi em uma tarde de sol forte que uma figura solitária surgiu na trilha, caminhando devagar e parando para recuperar o fôlego. Miguel, sentado na varanda, reconheceu imediatamente os traços e o andar do homem que subia. Era Paulo, seu filho mais velho. O coração de Miguel apertou-se, não por afeto imediato, mas pela lembrança da traição de 5 anos atrás. Ele se levantou, apoiado na bengala, e esperou em silêncio enquanto o filho, vestido em roupas boas mas empoeiradas, parava diante da cerca baixa de madeira que delimitava seu território de liberdade. Pai, começou Paulo com a voz trêmula, mas foi interrompido pela dureza de Miguel, que declarou que pai é quem cuida, e que Paulo falhara nessa missão. O filho baixou a cabeça, as lágrimas transbordando enquanto pedia um perdão que ele mesmo sabia não merecer. Ele contou que o arrependimento o corroía desde o primeiro dia, e que ouvirá as histórias sobre a Vila dos Velhos nas montanhas. Revelou que seus irmãos não quiseram vir, pois ainda acreditavam ter feito o certo ao tentar descartá-los, mas que ele não suportara mais o peso da própria consciência e precisava ver se os pais estavam bem. Miguel sentiu uma mistura de fúria e uma pontada de tristeza ao ouvir sobre os outros filhos, mas olhar para o rosto de Paulo, marcado pelo remorso, despertou uma parte de seu coração que ele achava estar enterrada. Ele quis gritar e mandar o filho embora, quis dizer que o tempo de perdão já havia expirado com o suor de sua testa na reconstrução daquela casa, mas ele era um homem de paz. Com um suspiro pesado, Miguel abriu o caminho. Entra, mas não garanto nada. O passado acabará de cruzar a porta de seu paraíso, trazendo consigo o desafio final de um homem que aprendeu que construir muros é fácil, mas reconstruir pontes exige uma coragem que só os verdadeiramente fortes possuem.
Esta conclusão emocionante da história de Miguel e Aparecida foca na redenção, no valor das ações sobre as palavras e na complexidade do perdão. Abaixo, o roteiro está reescrito e estruturado em 10 parágrafos, conforme solicitado. Paulo entrou na cabana e o silêncio do lugar pesou mais que qualquer acusação. Ele viu a horta pujante, as flores cuidadas e o lar que os pais ergueram do nada. Vocês construíram tudo isso? Perguntou atônito. Miguel, com a firmeza de quem não deve nada ao passado, confirmou que ergueram cada parede com as próprias mãos e com a ajuda de estranhos que, ao contrário dos filhos de sangue, tornaram-se família. Paulo sentiu o golpe daquelas palavras, a culpa, que antes era um sussurro, agora gritava em seu peito ao perceber que o paraíso dos pais foi conquistado no vácuo do abandono que ele e seus irmãos causaram. Quando Paulo pediu para ver a mãe, Miguel sentiu um cansaço profundo. Explicou que a mente de Aparecida agora era um labirinto onde quase nada restava, ela mal lembrava o próprio nome e não reconhecia o marido na maioria dos dias. No momento em que ela saiu do quarto, assustada com a presença do estranho, Paulo mal conseguiu respirar. Viu uma mulher frágil, envelhecida e perdida. Ao chamá-la de mãe, recebeu apenas um olhar vazio, desprovido de qualquer faísca de reconhecimento. Ele chorou o choro amargo de quem entende, tarde demais, que algumas perdas são definitivas e que o tempo não espera pelo arrependimento tardio. Ela não lembra da dor que vocês causaram, sentenciou Miguel, observando o filho desmoronar. Paulo tentou oferecer dinheiro e comida para consertar o erro, mas Miguel recusou a oferta imediata, afirmando que eles já possuíam o que era essencial, paz e comunidade. O pai deixou claro que o perdão não era uma mercadoria e que promessas vazias não tinham valor nas montanhas. Se Paulo quisesse redenção, deveria começar sendo uma pessoa melhor para os outros, ajudando quem encontrasse pelo caminho e provando, através de ações consistentes, que sua mudança era real e não apenas um alívio para a consciência pesada. 6 meses se passaram e, contra todas as expectativas de Miguel, Paulo retornou. Ele não trazia apenas mulas carregadas de mantimentos, remédios e cobertores, mas trazia uma escolha de vida. Revelou ter vendido sua parte nos negócios e que, apesar de ser chamado de louco pelos irmãos e de quase perder o casamento, estava decidido a dedicar-se a cuidar daqueles que antes desprezara. Miguel, embora ainda ferido em seu orgulho, permitiu ajuda pensando nos outros idosos da vila e na saúde de Aparecida. Não espere agradecimento, avisou o velho, ao que Paulo respondeu que apenas esperava a chance de, um dia, ser digno do perdão. As visitas mensais de Paulo tornaram-se uma constante. Ele trazia presentes simples e respeitava o espaço dos pais, aprendendo a conviver com o fato de que Aparecida nunca o reconheceria. Ele sofria ao vê-la olhar para ele como se fosse um estranho, mas encontrava consolo ao notar que ela vivia em paz. A comunidade de velhos, inicialmente desconfiada, começou a amolecer diante da persistência e da humildade do filho pródigo. Ele está tentando, comentavam, reconhecendo que a dedicação de Paulo era um ato de coragem em um mundo que prefere esquecer seus idosos. Com o passar dos anos, Paulo foi além de entregar mantimentos. Contratou um médico para subir a montanha e comprou remédios caros para o coração de Miguel, buscando prolongar o tempo que ainda tinham. Em uma tarde de pôr do sol, ele confessou ao pai que a ganância dos irmãos o enojava e que, embora tivesse menos dinheiro agora, finalmente descobrira o que era ter paz e amor de verdade. Miguel, sentindo o gelo no peito derreter um pouco, admitiu que Paulo era um homem melhor agora. Ainda não o chamava de filho com a doçura de outrora, mas aceitava sua presença como parte daquela nova família de escolha. Miguel atingiu os 80 anos e Aparecida os 78, ambos cada vez mais dependentes. Paulo já não era apenas um visitante, ele se mudará para a montanha, construindo uma pequena moradia para estar presente todos os dias. Ele assumiu as tarefas mais pesadas, cuidava da horta, limpava a casa e trocava as roupas da mãe com uma ternura que tentava compensar os anos de negligência. Era uma redenção silenciosa, feita de cuidados práticos e paciência infinita. Miguel, observando o filho carregar os fardos da velhice deles, começou a entender que o perdão talvez não fosse um evento único, mas um processo contínuo de aceitação. Em um momento de extrema fragilidade, Paulo perguntou se fora perdoado. Miguel,
com a sabedoria de quem já não tinha tempo para rancores inúteis, respondeu que não sabia se o perdão era completo, mas que o fato de tê-lo aceito de volta era o máximo que poderiam alcançar. Paulo chorou lágrimas de alívio, compreendendo que aquela reconciliação imperfeita era, na verdade, um milagre de dignidade. A vida na montanha seguiu seu curso, mostrando que, mesmo quando o sangue falha, a vontade humana pode reconstruir os laços mais rompidos através da servidão e da presença constante. O inverno chegou com uma rigidez implacável, castigando os ossos de Miguel, que agora, aos 82 anos, sentia o fim se aproximar. O coração falhava com frequência, e Aparecida habitava um silêncio absoluto em sua mente obscurecida. Paulo não saía de perto, desempenhando todas as funções de um filho devoto, mesmo sabendo que o tempo estava se esgotando. Miguel, em um de seus últimos momentos de força, disse ao filho que ele não precisava se sacrificar tanto, mas Paulo respondeu que fazer aquilo era o mínimo que devia para honrar a vida que eles lhe deram. Esta história nos mostra que a vida é um ciclo de perdas e reencontros, onde o fim de uma fase é sempre o começo de outra lição. Miguel e Aparecida não morreram no asilo frio que os filhos planejaram, eles viveram e envelheceram cercados pelo paraíso que construíram e, por fim, pela redenção daquele que aprendeu a amar na última hora. Se essa transformação tocou seu coração, reflita sobre a importância de valorizar quem nos deu a vida antes que o esquecimento ou a morte tornem o arrependimento apenas um eco na montanha. Afinal, a dignidade é o destino final de quem nunca desistiu de si mesmo. O inverno trouxe uma chuva implacável que castigava a montanha e o corpo já exausto de Miguel. A umidade infiltrava-se em seus ossos, trazendo uma tosse que fazia seu peito chiar como uma velha engrenagem. O médico trazido por Paulo foi honesto, o coração de Miguel estava no limite e ele não passaria daquela estação. Diante da sentença, o velho peão fez um único pedido: queria morrer ali, na cabana que construíra com as próprias mãos, e não em um hospital ou asilo frio. Paulo, com a voz embargada, prometeu que não o levaria para lugar algum e que permaneceria ao seu lado até o último suspiro, selando um compromisso de fidelidade que o sangue antes havia ignorado. As semanas seguintes foram de uma despedida silenciosa e sagrada. Miguel parou de comer e de andar, permanecendo em sua cama enquanto Aparecida, num instinto que a doença não conseguiu apagar, ficava ao seu lado segurando sua mão. Dona Rosa, a benzedeira, explicava que, embora a cabeça dela não lembrasse quem ele era, o coração sabia que estava perdendo sua metade. Na noite em que a respiração de Miguel tornou-se pesada e falha, os velhos da comunidade encheram a casinha para uma última prece. Miguel agradeceu a todos por terem sido sua família de verdade, deixando para trás a lição de que o valor de um homem não termina quando sua força física se esvai. Antes de partir, Miguel chamou Paulo para perto. Em um sussurro carregado de significado, admitiu que, embora não soubesse se o perdão era completo, reconhecia o esforço genuíno do filho em tentar consertar o passado. Pediu que ele cuidasse de Aparecida, mesmo que ela jamais soubesse quem ele era. Com um último olhar para a esposa, Miguel declarou seu amor eterno, prometendo amá-la além da morte. Ele fechou os olhos e o coração que tanto lutou finalmente descansou em paz. Miguel morreu segurando a mão da mulher que amou e do filho que retornou, partindo cercado pela dignidade que ele mesmo precisou reconquistar nas montanhas. A despedida de Miguel foi marcada por um choro coletivo que ecoou pelo vale. Ele foi enterrado na terra que cultivou, sob uma cruz que dizia: aqui jaz quem reconstruiu a vida quando disseram que tinha acabado. Aparecida, perdida em sua neblina mental, procurava pelo marido nos dias seguintes, mas Paulo mentia gentilmente dizendo que ele fora viajar. Apenas 3 dias depois, o ciclo se completou. Aparecida foi encontrada morta em sua cama, com um semblante tranquilo, como se tivesse partido para encontrar Miguel. Eles foram enterrados lado a lado, unidos por 55 anos de história e por uma eternidade de companheirismo que nem o abandono ou a doença puderam destruir. Essa despedida te emocionou? Deixe um comentário, porque o que vem agora vai mostrar que o fim é apenas o começo de um novo legado. Paulo não voltou para a Vila Grande nem para seus antigos negócios, ele decidiu que sua vida agora pertencia àquela montanha. Transformou a cabana dos pais em seu santuário, mantendo cada objeto no lugar, o terço na parede, a bengala na porta, como lembrança constante do sacrifício e da superação.
Ele assumiu o papel de filho de todos os outros velhos abandonados da comunidade, dedicando seus dias a garantir que nenhum deles morresse sem o carinho e o amparo que seus próprios pais quase perderam. Anos depois, Francisco, o segundo filho de Miguel, apareceu na montanha em busca dos túmulos dos pais. Paulo recebeu com a frieza de quem conhecia a profundidade do desinteresse dos irmãos. Vocês souberam tarde, disse Paulo, revelando que os pais foram felizes ali porque tinham propósito e amor. Francisco, tomado por um arrependimento tardio e inútil, chorou diante das cruzes, percebendo que perderá a chance de pedir perdão. Ele saiu da montanha derrotado pela própria culpa, enquanto Paulo permanecia ali, plantando na horta e cuidando da memória de uma família que ele escolheu reconstruir através da servidão. O tempo passou e Paulo envelheceu naquela terra sagrada. Casou-se com uma mulher simples da vila que compreendia sua missão e, juntos, criaram seus filhos sob a sombra daquelas montanhas. Paulo ensinou-lhes desde cedo que família não é quem abandona, mas quem fica. Mostrou-lhes os túmulos dos avós e contou a história da pior falha de sua vida, usando seu próprio erro para garantir que seus filhos nunca fizessem o mesmo. Promete que vai honrar seus velhos, ele perguntava, plantando a semente do respeito nas gerações que viriam, transformando a tragédia do abandono em uma cultura de cuidado. A comunidade dos velhos foi diminuindo conforme o tempo levava cada um deles por causas naturais. Benedito e Josefa partiram com um intervalo de poucas semanas, seguidos pelos outros que encontraram refúgio naquele paraíso. Paulo enterrava cada um deles com a mesma dignidade e prece que dedicara a seus pais, tornando-se o guardião final de uma geração que o mundo tentou descartar. Ele não fazia isso por obrigação, mas por um entendimento profundo de que sua própria redenção estava ligada ao bem-estar daqueles que a sociedade via como fardos. 20 anos após a morte de Miguel, Paulo enterrou Dona Marta, a última velha daquela geração de abandonados. Com ela, encerrava-se um ciclo de dor e superação que transformará uma montanha isolada em um símbolo de resistência humana. A Vila dos Velhos agora era habitada pela nova família de Paulo e pelos descendentes daqueles que ajudaram na reconstrução da cabana. A lenda de Miguel e Aparecida continuava viva, sussurrada pelos viajantes como a prova de que o paraíso não é um lugar onde não há sofrimento, mas onde o amor e a dignidade são os pilares que sustentam a existência. Hoje, quem sobe aquelas montanhas encontra duas cruzes envelhecidas pelo tempo, mas sempre cercadas de flores frescas. Paulo, agora um velho também, senta-se na mesma varanda onde Miguel e Aparecida viam o pôr do sol, sentindo-se finalmente em paz consigo mesmo. Ele aprendeu que não se pode apagar o passado, mas se pode construir um futuro que o honre. A história de Miguel e Aparecida termina aqui, mas o seu legado de teimosia, fé e amor verdadeiro permanece para sempre em cada tijolo de pau a pique e em cada semente que brota naquela terra, ensinando ao mundo que nunca é tarde para recomeçar e que amar é, acima de tudo, nunca deixar ninguém para trás. Paulo enterrou Aparecida ao lado de Miguel, fixando a última cruz no pequeno cemitério que agora abrigava 17 vidas que realmente importaram. Naquele momento de silêncio e contemplação, o chamado de seu filho o trouxe de volta à realidade. Uma jovem grávida, expulsa pela família e sem destino, acabará de chegar em busca de ajuda. Paulo sorriu, reconhecendo que o ciclo de amor e resistência estava apenas recomeçando. Ele abriu as portas da montanha para ela, assim como estranhos haviam aberto para seus pais décadas atrás. O refúgio dos velhos abandonados transformava-se em um porto seguro para mães solteiras, órfãos e todos aqueles que a sociedade decidirá descartar, provando que o amor se multiplica quando é dado sem expectativa de retorno. 30 anos se passaram desde a partida dos fundadores, e Paulo, agora aos 75 anos, via a montanha pulsando com uma nova vida. A vila de outrora tornará-se uma comunidade próspera com 20 famílias vivendo em harmonia, plantando e colhendo juntas. A cabana original de Miguel e Aparecida foi preservada por Paulo como um museu vivo, um santuário impecável onde a história era contada para cada novo visitante. Aqui começou o milagre, ele dizia com orgulho, mostrando que dois idosos rejeitados construíram algo muito maior que eles mesmos. Seus filhos, Miguel e Aparecida, carregavam não apenas os nomes dos avós, mas a essência trabalhadora e o coração enorme que definiram aquela linhagem de superação. Enquanto o legado de amor florescia na montanha, a justiça do tempo agia sobre os outros irmãos.
Maria, a única filha de Miguel, morreu na solidão de um asilo, sofrendo o mesmo descarte que tentará impor aos pais. Antônio perdeu tudo em negócios mal-sucedidos, e quando buscou a ajuda de Paulo, foi confrontado com o convite para o trabalho e a redenção, mas seu orgulho o impediu de aceitar. Francisco, o segundo irmão, viveu atormentado pela culpa e morreu sussurrando pedidos de perdão que o vento não podia mais levar aos ouvidos dos pais. Paulo compreendeu que a culpa sem ação não salva ninguém e que seus irmãos colheram exatamente o que plantaram no solo árido da ganância e do descaso. A história dos velhos da montanha espalhou-se por vilas e cidades distantes, tornando-se uma lenda de esperança. Muitos subiam a serra para ver com os próprios olhos se era possível existir um lugar tão bonito e acolhedor. Para Paulo, a cabana era sagrada, ele recusava qualquer sugestão de demolição ou modernização, mantendo-a fiel ao original como prova de que o trabalho traz dignidade e propósito. Mesmo octogenário e com o corpo pedindo descanso, ele continuava ativo, honrando o avô que trabalhou até o limite de suas forças. Em seus últimos dias, Paulo pediu para ser levado à varanda da cabana para ver o pôr do sol, sussurrando ao vento um pedido de aprovação ao pai, sentindo o sopro suave das flores como um sinal de paz. Paulo faleceu aos 85 anos, cercado por gerações de descendentes e por uma comunidade inteira em pranto. Ele foi enterrado ao lado dos pais, formando a ponte necessária entre a geração que construiu e a que continuaria o legado. No enterro, seu filho explicou ao pequeno neto que Paulo não nasceu herói, mas tornou-se um ao escolher o arrependimento e a ação. 50 anos após a morte de Miguel e Aparecida, a pequena vila já contava com 50 famílias, escola e posto de saúde, mas o coração permanecia o mesmo. Uma comunidade que nunca abandonava ninguém e que protegia a cabana de pau a pique como seu patrimônio mais valioso. Dentro da cabana-museu, o tempo parecia ter parado. O terço de Aparecida, a bengala de Miguel e o fogareiro de barro permaneciam como relíquias de uma fé inabalável. Uma placa de pedra no memorial resumia a epopeia. Em 1875, 2 idosos rejeitados pela sociedade provaram que nunca é tarde para recomeçar. O cemitério agora contava com mais de 100 túmulos, todos de pessoas que encontraram ali a dignidade que o mundo lhes negara. No centro de tudo, as 3 cruzes de Miguel, Aparecida e Paulo permaneciam cercadas por flores frescas, simbolizando a família que escolheu o amor em vez da conveniência fria e do descarte humano. Um novo Miguel, bisneto de Paulo e trineto dos fundadores, assumirá a coordenação da comunidade em 1975. Mesmo tendo estudado na cidade grande, ele escolheu voltar para a montanha porque ali a vida tinha um significado profundo. Certo dia, recebeu uma senhora de 70 anos que chorava o mesmo abandono sofrido por seus antepassados. Com a mesma doçura de seu tataravô, ele garantiu que ela nunca mais seria abandonada e que o único pagamento seria passar o amor adiante. Era o sistema de amor multiplicado, uma rede invisível mas indestrutível que segurava todos os vulneráveis que buscavam refúgio naquele paraíso construído com mãos calejadas. Na celebração do centenário da fuga original, a comunidade reuniu-se para ouvir a história novamente. Crianças maravilharam-se com o relato dos 2 velhos teimosos que enfrentaram a montanha com um cachorro manco e um cobertor. Miguel explicou aos jovens que aquela cabana era mais do que madeira e barro, era o alicerce de uma família unida pela escolha e não apenas pelo sangue. Plantaram 2 novas árvores frutíferas, jabuticaba e pitanga, para que crescessem junto às cruzes dos fundadores, garantindo que os frutos do amor de Aparecida continuassem a alimentar os corpos e as almas das gerações futuras. As árvores cresceram e tornaram-se enormes, oferecendo abrigo aos pássaros e frutos aos moradores, simbolizando a vida que insiste em florescer onde houve dor. A história de Miguel e Aparecida, que foram descartados como lixo mas construíram um paraíso, deixou de ser apenas um relato familiar para tornar-se uma lição universal de que as melhores coisas da vida podem nascer das piores circunstâncias. Todos os anos, no aniversário de suas mortes, a comunidade renova o compromisso de nunca abandonar e sempre acolher, celebrando a teimosia sagrada daqueles que se recusaram a morrer antes da hora. Se essa jornada tocou seu coração e te fez acreditar que o amor vence o abandono, inscreva-se no canal para mais histórias que nascem da alma do povo.
Aqui, lembramos que o paraíso não é algo que se encontra pronto, mas um destino que se constrói tijolo por tijolo, dia após dia, com quem decidimos amar e com quem escolhemos ficar. Miguel e Aparecida deixaram este mundo, mas sua luz permanece guiando todos os que acreditam que a dignidade humana é eterna. Que este legado te inspire a nunca desistir de si mesmo e a construir o seu próprio paraíso onde houver necessidade de amor.